Fala aí, povo, se tem uma coisa nas produções, né, cinematográficas por aí que confunde muito, são com certeza todos aqueles nomes bem confusos, né, várias siglas, é tudo que é tipo de efeito, SFX, VFX, CGI, que a gente fica até sem saber o que é o que. Eu mesmo já errei isso diversas vezes e alguns de vocês até me corrigiram aí nos comentários, e é justamente por isso que nesse vídeo aqui eu decidi trazer uma explicação aí pra principalmente quem não sabe, não tá muito por dentro desse mundo mais técnico do cinema, sobre os tipos de efeitos que a gente tem no cinema. Então nesse caso aqui a gente vai falar nesse vídeo sobre 3 nomes em específico: SFX, VFX e CGI. Dessa forma, o intuito aqui é que no final do vídeo você saiba definitivamente a diferença entre esses 3 e algumas outras curiosidades e detalhes desses termos mais técnicos do cinema e o que eles querem dizer, né? SFX são os chamados efeitos especiais, que pra mim são os que mais causam a maior confusão dentre os 3 que a gente vai falar aqui hoje. Logo de cara, sem eu nem explicar, né, você saberia me dizer o que são efeitos especiais dentro de um filme? Bom, se assim como eu, você disse ou então só pensou em vários efeitos que são acrescentados nos filmes e séries na pós-produção, bom, eu sinto muito, mas você assim como eu errou. Acontece que o termo Special Effects se refere aos próprios efeitos práticos. Ou seja, efeitos especiais é tecnicamente igual a efeitos práticos. Por isso, no fim, falar que um filme tem efeitos práticos e especiais é um pouco redundante de certa forma. Mas aí vem uma pergunta, né? O que entra dentro dessa categoria, entre aspas? O que a gente pode considerar estando em cena ali que seria um efeito especial barra prático? Bem, falando de uma forma um pouco mais técnica sobre cada tipo, hoje em dia os efeitos especiais são chamados tanto de efeitos mecânicos quanto de efeitos práticos. Bom, falando um pouquinho mais técnico sobre os tipos de efeitos especiais que nós temos, a gente pode separar eles dentro dessa meio que categoria, entre outras subcategorias de efeitos especiais. Nós temos os animatrônicos, a chuva falsa ou a fumaça, que podem ser chamados de efeitos de atmosfera, ou então agora no caso do fogo e as explosões, que nós podemos chamar de efeitos pirotécnicos, fora também as próprias maquiagens e próteses que a gente vê em cena e que também se encaixam nesse termo aqui de efeitos especiais. Olhando agora fica até bem simples, não? Bom, eu não vou negar que provavelmente eu ainda vou me confundir, então eu já vou me desculpando logo de início, ok? De qualquer maneira, pra gente ter certeza que pra você aí ficou muito bem explicado o que são efeitos especiais, pensa em maquiagens extremamente bem feitas, como a do Pinguim do Colin Farrell, explosões como falamos em Transformers, as miniaturas dos AT-ATs nos filmes clássicos de Star Wars e muito mais. Bom, agora que de fato você provavelmente tá pronto pra corrigir o seu amigo aí cinéfilo, né, explicando pra ele que efeitos práticos e especiais são meio que a mesma coisa, bora falar do próximo, que no caso são os efeitos visuais. O termo VFX é muito usado por aí e obviamente significa Visual Effects, os efeitos visuais dos filmes, que agora sim, eles são o que às vezes a gente chama erroneamente de efeitos especiais. Basicamente, explicando muito resumidamente aqui pra você, os efeitos visuais podem ser caracterizados como todos os efeitos ou algumas outras coisas que são adicionados durante a pós-produção no filme. Ou seja, vamos meio que fazer uma conta aqui e tentar uns comparativos. Efeitos especiais são iguais a efeitos práticos, enquanto que os efeitos visuais são tudo aquilo acrescentado na pós-produção digitalmente. Também é bem simples, né? Só que agora você pode me perguntar mais uma vez, assim como os efeitos especiais, o que se encaixa dentro dessa outra categoria aqui, né, de efeitos visuais. Algo que eu já vou te adiantar que tem bastante coisa aqui e até mesmo outras subcategorias dentro dessa categoria, entre aspas. VFX podem ser desde tela verde, composição de cena, máscaras ou a criação de cenários e a multiplicação de figurantes. Acontece que a confusão começa de verdade, pelo menos pra mim, quando a gente fala que no meio disso tudo aqui que a gente tem dentro de efeitos visuais, a gente também tem outro termo muito utilizado hoje em dia, nada mais do que o próprio CGI, que sim, ele é meio que uma subcategoria dentro dos efeitos visuais. Mais pra frente eu já vou explicar daqui a pouquinho no vídeo mais sobre o CGI, mas já fique em mente mais ou menos essa explicação sobre ele, ok? O importante é que o termo VFX serve em si para muitas técnicas diferentes, mas resumindo, os efeitos visuais são nada mais do que efeitos adicionados na pós-produção de um filme ou de uma série. Então, nesse meio todo, nós temos algumas técnicas ou alguns tipos, né, defina como você quiser, mas são meio que essas subcategorias dentro dos efeitos visuais, como por exemplo a composição, onde você junta 2 ou mais elementos numa só cena,
A tela verde ou azul, que é outra técnica muito usada e conhecida em diversos filmes atualmente para retirar elementos de cena usando chroma key e substituí-las por qualquer coisa. Outra técnica bem usada hoje em dia também, que as pessoas substituem até mesmo as antigas telas verdes, é a produção virtual, que utiliza telas de LED para colocar um fundo, algo que tipo ficou muito famoso nos últimos anos, sendo usado bastante, por exemplo, em The Batman. O único porém aqui é que às vezes essa técnica de produção virtual exige várias outras, né, para complementarem ela durante a cena, o que mostra o quão importante é a integração de tudo isso junto. Até porque é bem provável que você nunca vai ver apenas uma delas ali em cena, você quase sempre vai estar olhando para várias ali ao mesmo tempo, o que mostra o quão importante é num filme ou numa série a composição em si da cena. Um problema bem comum que eles acabam enfrentando é que às vezes durante as gravações alguma coisa apareceu ali na cena que não era para estar no produto final, o que traz um outro meio que tipo de efeito visual que é o chamado pan-out, que é literalmente você usar uma técnica para retirar objetos digitalmente de uma cena. Além disso, nós ainda temos o famosíssimo motion capture, que você provavelmente já ouviu falar muito, e o tal do rotoscoping também, fora várias outras técnicas que também se encaixam aqui dentro de efeitos visuais. De qualquer maneira, todos esses tipos aqui de efeitos visuais, né, que a gente acabou falando, são supervisionados pelo seu responsável, que é o supervisor de VFX. Esse é o cara que tem que prestar atenção tanto durante as gravações para verem como que as cenas vão poder ser o máximo bem aproveitadas durante a pós-produção, quanto também na pós-produção, para ver que tudo tá saindo exatamente como é para ser feito. Então, como eu disse, né, os VFX englobam vários tipos de efeitos visuais, né? O problema é que no meio desses tipos todos, a gente tem uma categoria, ou melhor, né, uma subcategoria em específico, que de uns tempos pra cá ganhou muitos holofotes e além de ser muito utilizada nos filmes hoje em dia de Hollywood e séries, também meio que se tornou algo tão famoso que o pessoal generaliza o seu nome e chama tudo, até mesmo os próprios efeitos visuais de CGI. Recentemente o CGI se tornou um termo bem genérico, digamos assim, né? Basicamente a gente passou a chamar tudo de CGI e até dar preferência a produções que diziam não ter CGI por causa das crises recentes, né, que a gente teve com o aumento da quantidade de produções, mas consequentemente a grande baixa na qualidade dessas produções, principalmente nos seus efeitos visuais. Acontece que o termo CGI, em inglês Computer Generated Imagery, ou só imagem gerada por computador, se refere exatamente a isso que a gente falou, imagens inteiramente geradas e criadas por computador. Simples, não? Basicamente isso quer dizer que a gente pode até interpretar isso como um fato de que todo CGI é um efeito visual, mas por outro lado, nem todo efeito visual é um CGI de fato. Até porque a gente já viu, né? Tem vários outros tipos de efeito visual e no fim das contas o CGI é apenas um desses vários tipos. O que também significa que quando alguém diz que o filme não tem CGI, pode até ser verdade, o que já é bem difícil, mas é quase que impossível, né, que realmente um filme não tenha nenhum efeito visual, já que é uma gama tão grande e tão comum e usada hoje em dia que é quase que impossível, 99% de chances de um filme dizer que não tá usando efeito visual e isso ser realmente verdade. Bom, o importante é que dentro dessa outra categoria aí, né, de CGI, a gente pode incluir muitas coisas criadas por computador, desde cidades, veículos ou personagens e objetos. O CGI já apareceu há bastante tempo pela primeira vez lá atrás, na década de 70 em Westworld, apesar do seu CGI no caso ser usado em gráficos 2D naquela época. Porém, uma década depois, né, da década de 80, a gente teve outras produções aí sim usando CGI com gráficos em 3D, como por exemplo a gente viu no primeiro filme de Tron e o filme do Sherlock Holmes. Hoje em dia a gente sabe que muitas produções frequentemente utilizam CGI e muitas delas acabam utilizando um CGI bem porco por sinal, mas ao mesmo tempo, quando aquilo é bem feito, a gente sabe que é extremamente difícil de distinguir, né, e falar se aquilo ali é ou não é real. O probleminha é que para chegar a esse ponto demanda um belo de um trabalhão, muitas vezes envolvendo um departamento de arte inteiro para conseguir executar um bom trabalho
no final. Entre eles, a gente tem vários e vários profissionais, e por isso agora, como a gente tá falando muito frequentemente aqui no canal sobre esses profissionais, né, de VFX, bora comentar sobre alguns deles, que você pode agora conhecer, né, e já se inteirar um pouquinho sobre o que cada um cuida ali, e também ver o quanto de coisa que você precisa pra fazer algo que às vezes no filme você acha que é tão simples. Temos, por exemplo, os artistas de pré-visualização que criam aquelas animações com uma baixa resolução para dar justamente uma pré-visualização da cena e de como a versão final dela vai ficar. Algo que, se você assistiu o nosso vídeo aqui de Transformers, né, onde a gente falou sobre os detalhes e curiosidades daquela produção, você viu que eles fizeram muitas animações, né, numa baixa resolução para já ter um vislumbre de como aquilo ficaria na versão final. Mas quando a gente vai para a criação dos efeitos em si, aí normalmente a gente tem diversos departamentos dentro desse próprio departamento de arte, com vários profissionais trabalhando em conjunto. Os artistas de simulador de efeitos são especialistas, por exemplo, em imitar a física do mundo real, como a água, cabelo e fogo. Os artistas de luz, por sua vez, são os responsáveis por criar uma iluminação que esteja de acordo com a cena. Algo essencial para passar um realismo de verdade ali. Pelo menos para mim, quando eu vejo algo que não tá com uma iluminação muito boa, pode ser num filme, numa série ou mesmo numa imagem qualquer aí pela internet, você consegue facilmente pela iluminação, né, sacar se aquilo ali é só uma colagem muito mal feita, ou se realmente for muito bem feita, fica até difícil falar que foi uma colagem ou que alguma coisa foi inserida ali. E por isso, esse profissional aqui tem uma missão bem importante, como todos os outros durante a produção, né? Já o departamento de ativos é o responsável pela criação de modelos, texturas ou shaders para serem usados nas cenas. E por último, temos o time de pesquisa e desenvolvimento que testa e melhora constantemente todos os softwares que os artistas vão usar durante a produção. No fim, o CGI ele pode ser usado tanto numa escala um pouco menor ali, que você nem repara tanto, quanto também numa escala gigantesca, que você fica até impressionado. A questão é que em 99% das vezes o CGI não vai estar sozinho ali na cena, e sim numa composição junto também dos efeitos visuais, que como a gente viu tem vários deles, quanto também dos próprios efeitos especiais que foram feitos, né, durante as gravações no set. Pra ver se você entendeu tudo direitinho, vamos usar como um exemplo aqui, né, uma cena que eu trouxe no vídeo em que a gente falou aí do por trás da tela, só que do círculo de fogo. A cena em questão é aquela do flashback da Mako, que a gente comentou bem a fundo ali no vídeo. Ali é bem fácil da gente reparar em todos esses vários tipos de efeitos que a gente tem justamente naquela cena ali. Durante as gravações a gente viu que tem diversos efeitos especiais no set, tanto para movimentar os objetos ou para várias outras coisas em questão. Mas um efeito visual bem claro que a gente tem ali é a própria tela verde, e outra em questão também muito simples de notar, né, é o próprio CGI. Obviamente que daquele Kaiju e também o Jäger que a gente vê na cena foram adicionados digitalmente depois e criados totalmente por computador. Já se você quiser até um outro exemplo, o próprio filme inteiro de Avatar, né, ou melhor, a franquia de Avatar. Nós temos ali efeitos especiais no set, mas a gente também tem o motion capture sendo muito utilizado naquela franquia, mostrando um efeito visual bem visível ali, ou o próprio CGI, né, o motion capture por curiosidade é usado para você captar os movimentos dos atores e depois meio que replicá-los num boneco, né, ou alguma coisa digital criada totalmente pelo computador, o que a gente sabe que é o próprio CGI. Então agora eu espero que com esse vídeo acabando você tenha de vez entendido, né, essas diferenças entre SFX, VFX e CGI. Por isso, se você entendeu ou ficou com alguma dúvida, tanto faz, deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões aí pra gente saber, ou compartilha mais conhecimento seu para também ajudar a gente a sempre saber mais e mais sobre outras curiosidades, detalhes e mais coisas técnicas sobre cinema. Inclusive, se você tiver outros temas, né, um pouco mais técnicos que você queria saber mais sobre cinema, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar seguir para os próximos vídeos aqui desse quadro. Mas além desses seus comentários, deixa também o seu like aí que não custa nada e vai me ajudar muito se você gostou do vídeo, e também se inscreve no canal, que eu tô aqui sempre tentando trazer vídeos de altíssima qualidade para você sobre curiosidades, detalhes técnicos e muito mais sobre filmes e séries. Agora, se você já quiser assistir mais vídeos como esse daqui, você pode ou ir aí no canal e procurar mais vídeos, ou então assistir esse vídeo aqui que tá aparecendo na tela, que você com certeza também vai gostar.